Gente, eu não consigo mais me calar sobre isso, eu preciso falar sobre esse assunto. Há um tempo atrás, eu comecei a estudar sobre lei da atração, sobre força da mentalidade, sobre mentalizar algo e conquistar aquilo. E eu fiquei envolvida nesse mundo. E eu gostei muito, coloquei em prática e funcionou. Porém, eu sou cristã. E na igreja as pessoas repelem um pouco esse assunto. Porém, eu descobri algo incrível. Napoleão Hill foi um homem de grande sucesso. Um homem que estudou por anos da sua vida para entender o que pessoas que tinham sucesso tinham em comum. Ele entrevistou milionários da época para entender quais eram os seus princípios, o que eles faziam para ter conquistado coisas tão grandiosas. E adivinha? Napoleão Hill nunca se declarou como cristão, porém ele descobriu que os princípios que esses homens de sucesso praticavam na época estava tudo na Bíblia. Napoleão Hill nunca disse isso. Eu pelo menos nunca vi alguma matéria falando sobre esse assunto, mas todos os princípios que ele trouxe está na Bíblia. Veja bem, um dos princípios que esses homens tinham em comum era que eles agradeciam antes de possuir algo. Se eles tinham um sonho, primeiramente eles agradeciam, todo momento eles sentiam e faziam o corpo ter aquela sensação de ter conquistado aquilo. Resumo, eles faziam com que aquilo pertencessem para eles na mentalidade primeiro para depois conquistar. E eles alcançavam aquilo. Ou seja, isso na Bíblia quer dizer o quê? Fé. Jesus disse que se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você conseguiria mandar um monte pular pro outro lado e assim aconteceria. Só que é necessário às vezes um homem ir lá estudar pessoas que não são cristãs para entender como elas estão tendo sucesso, para essa pessoa descobrir tudo que a gente precisa está na Bíblia. E gente, eu fui tomada por um constrangimento tão grande que eu comecei a ler e a entender e achar legal as coisas que Napoleão Hill falava, as coisas que Napoleão Hill descobriu e escreveu. E no final eu pensei, poxa, isso tudo tá na Bíblia que eu tenho na minha casa. Na Bíblia que eu precisava saber de cor, que eu precisava me alimentar todos os dias. E, gente, não é novidade nenhuma o que Napoleão Hill disse. Ele gastou anos da vida dele para descobrir aquilo que Jesus já tinha escrito. Jesus! Detalhe, essa ideia de agradecer antes de conquistar algo, Jesus, quando foi fazer um dos maiores milagres da história, multiplicação dos pães e peixes, ele pegou o pão, levantou para o céu e deu graça, ele agradeceu. E o que aconteceu? Se multiplicou. É um princípio bíblico, meus amigos. E sim, a lei da atração, ela é algo maquiado para dizer sobre princípios bíblicos. E a lei da atração fala muito sobre pensar algo que você quer realizar, sentir e mentalizar aquilo todo momento, como se você já tivesse conquistado algo. E a Bíblia nos diz o quê? Medite na palavra de dia e de noite. Ela também fala muito sobre acreditar. Creia e assim você terá. Creia e verás a glória de Deus. Então precisamos crer e depois veremos. Precisamos nos tornar filhos para depois tomar posse do reino. Isso é tudo bíblico. Lei da atração e Jesus andam lado a lado. Atire a primeira pedra àquele que desconcordar. E se vocês quiserem, eu faço parte 2 pra gente conversar mais sobre esse assunto, porque eu estou bem empolgada. Tchau!